O Rossi deu cada susto no Mineirão, que foi assim, fez uma defesaça? Fez. Mas espalmou 2 ou 3 finalizações do Cruzeiro ali pro meio da área, que foram situações perigosíssimas, né? E no jogo de hoje, o Marcão começa a resenha, né, falando do Rossi, dizendo que, porra, a vitória de hoje teve uma participação do Rossi, e eu queria saber de você, Alan Garcia, sua opinião sobre se você conseguiu, né, perceber uma diferença, uma evolução no Rossi nesse último jogo de quinta para de hoje, se isso tem a ver com o técnico ser novo, né? O que você pensa sobre a atuação do goleiro Rossi no jogo de hoje? Então vamos lá. Gostei muito da atuação do Rossi. Hoje, mais seguro do que na partida anterior, que ele acabou soltando bolas, apesar de ter feito uma defesa lindíssima, uma defesa com um grau de dificuldade tão próximo, né, um pouco menor do que a defesa que ele fez hoje do atacante Veguete. Veguete cabeceou uma bola para o chão, essa bola ganha força quando bate no chão, e ele fez uma defesa monstra, mas não apenas por essa defesa, ele acabou saindo de soco. A gente reclamava tanto que os goleiros do Flamengo não saem de dentro da porra da pequena área. Hoje ele fez pelo menos umas 2 defesas que ele acabou socando a bola, uma delas fora até da pequena área. Ele foi socar lá dentro da grande área, ele acabou saindo de soco e interceptando a bola. Torço para que a confiança vá aumentando na medida que ele vai ganhando ritmo de jogo, Arthur. Porque me preocupou muito o jogo passado contra o Cruzeiro. E o Cleitinho falou que já tem vários relatos, inclusive vindos da Argentina, de que ele acaba oscilando, faz defesas incríveis e acaba falhando em lances fáceis. E aí eu coloquei isso junto com o Rafael e com o Cleito, no pós-jogo que nós estávamos comentando, na conta, né, de um TDAH, que nada mais é do que um déficit de atenção. Então, de repente, você entra e relaxa e acaba meio que, sendo displicente e cometendo falhas, cometendo os erros. Eu espero que ele consiga administrar isso, porque hoje ele foi muito bem. Hoje, inclusive, ele está na minha relação dos melhores da partida hoje contra o Vasco da Gama. Legal. Marcão, sobre o Rossi também, que você começou a live falando, acredito que muita gente não estava presente aqui nos minutos iniciais da live. Gostaria também que você falasse aí sobre a atuação do goleiro, que chamou a atenção de muita gente hoje e é um debate que eu vejo direto aqui no chat, né, e principalmente nas redes sociais, né? O goleiro do Flamengo é uma das missões mais difíceis que um ser humano pode exercer, é ser goleiro do Flamengo, né? Você está visível ao erro ali o tempo todo e buscar uma atuação perfeita em todos os jogos seguidos é uma coisa praticamente impossível, mas hoje o Rossi foi muito falado e eu queria que você também falasse um pouco mais sobre isso. Cara, eu falei lá no começo, né, que quando a gente for contar a história dessa vitória, a gente vai ter que passar em algum momento pelo Rossi. O Rossi fez boas defesas, muito boas defesas, né? Uma ainda quando estava 0-0, né, no primeiro tempo, e depois no segundo tempo, nessa cabeçada que o Alan citou. Foram 2 jogadas ali, pelo menos que eu me lembro, assim, de defesas muito difíceis, que o Rossi apareceu e apareceu bem. Ele já tinha feito uma baita defesa no primeiro tempo do jogo contra o Cruzeiro. Então, uma bola cruzada, dividida ali entre o atacante do Cruzeiro, que eu não lembro. Camisa 20 lá, não lembro também. E o Davi Luiz, né? Tem gente falando até que foi um toque do Davi Luiz. E aí ele, meio que no contrapé, ele consegue voltar e tocar nessa bola, tirar essa bola. A gente precisa de um goleiro, né? O Flamengo tem um histórico péssimo com relação ao goleiro, né? A gente consegue queimar goleiros assim numa velocidade absurda, né? 6 meses, às vezes até antes disso, a gente consegue fazer um goleiro que, sei lá, há 10 meses atrás era um goleiro que tinha super bonder nas luvas, não soltava nenhuma bola. Hoje é o terceiro goleiro do Flamengo sem possibilidade de jogar, que é o Santos, né? Então, assim, isso acontece com o Flamengo com uma certa frequência, tá? Foi assim com o Muralha lá atrás, foi assim com o Hugo Souza, né, com o Neneca, foi assim com o Santos. E aí pode ter motivações diferentes, né? O Muralha pode ser uma motivação, o Neneca outra, e eu acho que são motivações diferentes, mas acaba que a gente tem uma situação de exposição na posição, né? O cara que é goleiro do Flamengo, ele fica muito exposto aos erros e aos acertos. E o Rossi está tendo a sua primeira sequência de jogos agora, né? Se eu não me engano, ele joga ali, a final da Copa do Brasil são os jogos que ele começa jogando, né? Então, se a gente for ver, o Rossi tem aí 7, 8 jogos seguidos no gol do Flamengo.
Tem um lance controverso na final da Copa do Brasil, né? Que ele rebate essa bola para frente. E aí acaba saindo o gol de empate do São Paulo. Muita gente falando que ele falhou. Eu não considero falha ali, não, mas também não foi um soco primoroso para frente, né? E aí também conta muito com a felicidade do jogador do São Paulo em bater. Acho que o Flamengo estava falando isso na narração, não sei se o Alan concorda, mas acho que o Flamengo hoje tem uma transição defensiva melhor. O Flamengo a gente não está vendo, pelo menos com o Tite nesses 2 primeiros jogos, e claro que a amostragem é muito pequena ainda, né? São só 2 jogos. A gente não vê o time correndo para trás como a gente via com o Sampaoli, por exemplo. Isso tudo gera uma menor exposição do goleiro na hora das batidas, né? Na hora dos chutes. Né? Mesmo assim, hoje o Vasco conseguiu finalizar algumas bolas importantes, né? E o Rossi esteve presente ali. O que a gente conhecia do Rossi eram o que a gente não, né? O que eu conhecia do Rossi eram os 2 jogos contra o Corinthians na Libertadores passada, que eles eliminaram o Corinthians nos pênaltis, inclusive, né? O que o Boca Juniors tem feito em mata-mata é uma coisa de maluco, né? Empata todos e ganha no pênalti todos. O Rossi era um goleiro ok, né? Era um goleiro... Não era um goleiro espetacular, mas era muito bom pegador de pênaltis. A gente ainda não conseguiu ver essa face do Rossi pegador de pênalti, né? Até porque a gente não teve pênalti contra. E é um goleiro que oscilou, né, no gol do Flamengo. Tem esse lance do São Paulo, que a galera fala que é falha e tal. Ele fez alguns bons jogos. O jogo do Cruzeiro, eu acho que ele fez uma baita defesa no começo do jogo. Mas quando estava 2-0, ele rebate uma bola para frente, meio sem sentido. O Flamengo acaba conseguindo tirar, né? E aí a gente não sofre o gol. E hoje, de novo, ele faz uma boa partida. Tomara que ele consiga ter uma sequência de bons jogos. E às vezes que ele falhar, isso não resultar em gol. Porque eu estava vendo até um podcast do Júlio César, acho que estava até com o Getúlio Vargas, que era outro goleiro do Flamengo, falando que goleiro tem muito essa questão da credibilidade, né? O goleiro vai falhar em algum momento. Mas quando ele falha, se ele tem 10, 11, 12 jogos que ele estava fechando o gol, isso passa meio que batido. Acho que falta isso um pouco no Flamengo, um pouco de continuidade, um pouco de sequência de jogos bons, aí seja do Rossi, do Matheus Cunha, sem falha, né? E aí acho que estou torcendo para que isso aconteça com o Rossi. Ter uma sequência de jogos que ele vá bem, que ele não falhe, e que o Flamengo vença, de preferência sem levar gols, como a gente está nesses 2 jogos. Para que se crie essa confiança para que quando ele falhe, né, isso passe batido e não cause tanto estrago como causa hoje em dia, por exemplo. Se falhar hoje, e aí seja o Matheus Cunha, seja ele, né? O gol de empate do Corinthians lá na Neoquímica foi de pênalti. E o Rossi foi bem nela, se não me falha a memória. Então acho que foi o único pênalti. Foi o único pênalti que o Rossi enfrentou com a camisa do Flamengo. Eu acho que foi esse.